Preparando o Domingo. Alô, você que acompanha agora conosco o programa Preparando o Domingo. Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos da liturgia deste quarto domingo da Quaresma. E para bem escutar a palavra de Deus, convido você agora a fazer um tempo de escuta, um tempo de oração. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus, que nos prepara o coração para o que Ele tem a nos falar. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Venha alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro de Crônicas, que diz assim: Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão de seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor levou cativo para a Babilônia todos os que escaparam à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Assim, se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se cumpram 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra, e encarregou-me de lhes construir um templo em Jerusalém, e que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor seu Deus esteja com ele, e que se ponha a caminho. Esse trecho do livro das Crônicas nos faz um relato daquilo que encontramos em outras passagens bíblicas. Podemos dizer que o livro das Crônicas faz uma síntese, um resumo daquilo que já está descrito no livro de Reis e na própria profecia de Jeremias, como o texto cita. E por isso mesmo o livro de Crônicas é uma espécie de retomada da história de Israel. Retoma reinterpretando, retoma ressignificando aqueles momentos chaves. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto-chave que revela aquilo que foi vivido pelo povo de Israel como um momento de grande provação, quando o povo foi levado para o exílio e de lá teve a tentação de abandonar a sua fé. Nesse momento são os profetas que recordam ao seu povo que Deus é fiel, que quem na verdade foi infiel foi o povo que não foi capaz de reconhecer em Deus a sua segurança, a sua alegria, a sua esperança, e colocou a sua alegria e a sua esperança em valores que não tinham capacidade de dar a eles aquilo que eles buscavam, aquilo que nós chamamos de ídolo. Cada vez que qualquer realidade humana é colocada como o nosso baluarte, a nossa fonte de esperança, a nossa alegria,
maior do que qualquer outra, substituindo aquela que é a única que pode, de fato, nos assegurar a vida, que é Deus mesmo. E aí nós podemos bem compreender quantos ídolos nos dias de hoje nos distraem. O ídolo da fama, do dinheiro, do conforto além da medida, isto é, aquele que faz com que tenhamos dificuldade de aceitar que a vida seja necessária para todos, que seja necessário que para todos existam as condições suficientes de vida. Quando a gente deseja um conforto maior do que o que é suficiente para viver, de certa forma, a gente está desejando algo que nos impede de ver no outro um irmão, porque cada um que compete conosco por essa busca se torna um adversário. E é nessa hora, então, que essa busca pode se tornar uma busca idolátrica, não é? Quando nós não damos conta o que é que realmente nos faz felizes, né? O que é que realmente pode satisfazer a nossa ânsia de felicidade, os nossos desejos, né? A que desejos nós buscamos atender quando agimos de um modo ou de outro, idolatrando os meios materiais de vida. É claro que nós devemos sempre dizer que é necessário lutar para conseguir o conforto mínimo, né, suficiente para que humanamente nós possamos dizer temos uma vida digna. E é uma luta cotidiana, né, que todos nós travamos para que todos tenham essa chance, né? Todos tenham a chance de ter um emprego, todas as jovens tenham a chance de estudar, né? Todas as crianças tenham a chance de ter um lar. Tudo isso que nós consideramos necessário. Mas é tudo aquilo que ultrapassa o limite do necessário, do suficiente, aquilo que pode nos fazer egoístas, vaidosos, incapazes de olhar para o outro. Isso tudo provoca em nós aquilo que chamamos de idolatria. Porque deixamos de colocar em Deus a nossa alegria, a nossa confiança e a nossa esperança, para colocar a nossa alegria, esperança, confiança em coisas que não podem nos atender. É assim, então, que a gente vê nesse trecho de hoje o convite do livro das Crônicas a fazer uma revisão da história. Olha o que aconteceu quando as nossas infidelidades nos afastaram de Deus, né? Fomos, de alguma maneira, abandonados a nós mesmos, né? Nos esquecendo de que Deus era aquele que nos conduz. Mas Deus é fiel e retoma. É assim que essa história vai sendo contada. Por isso que aí a gente vai ouvir no Salmo que diz que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Então, mesmo quando nos afastamos de Deus, de certa maneira, o nosso coração tem uma sede, um anseio de reencontro. Por isso que, ainda que possamos nos afastar, ainda que tantas vezes certas opções de vida parecem nos afastar de Deus, recordamos que é sempre essa saudade que profundamente fica no nosso coração de novo nos encontrarmos com aquele que nos salvou, aquele que nos deu a vida simplesmente, não é? Já é suficiente imaginar que Deus é o doador da vida e esta vida não nos pertence. A Ele um dia iremos de novo retornar. É assim que a gente, quando lê a carta de São Paulo aos Efésios, descobre, né, que é tudo pura graça de Deus, é puro dom. E São Paulo vai expressar isso dizendo assim: irmãos, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Vejo então como essa dimensão do dom é presente na carta que São Paulo escreve aos Efésios, refletindo aquilo que vimos na primeira leitura. Apesar dos nossos pecados, das nossas infidelidades, Deus é fiel. Portanto, é um dom que reconhecemos quando fugimos de todo tipo de idolatria, que representa isso, né? Representa colocar outras coisas, valores, no lugar de Deus mesmo. Isto é, no lugar desse reconhecimento de quem é aquele a quem tudo devemos. É assim que essas leituras de hoje nos preparam para escutar o Evangelho, palavra de Jesus, palavra de Deus para nós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Tanto Deus amou o mundo, que Ele deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna.
Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. No trecho que acabamos de escutar, vemos Jesus que dialoga com Nicodemos, esse personagem que é importante para o Evangelho de João, porque ele representa todos aqueles que, como fariseus do tempo de Jesus, tiveram a capacidade de escutar o que Jesus falava. Isto é, Jesus não apenas discutia com os fariseus, mas também tinha aqueles que tinham uma liberdade interior para colocar-se à escuta daquilo que Jesus ensinava. Então, Nicodemos nos oferece a chance de perceber algo mais, outra faceta desse grupo chamado de fariseus, que nós vemos ser descritos muitas vezes nos evangelhos de maneira muito negativa. E aqui, fariseu, Nicodemos, busca uma resposta para aquilo que era a sua inquietação. Afinal, quem é Jesus? Como ele faria para, portanto, compreender as suas palavras? E Jesus vai dar a ele um testemunho, que é da sua própria vida. Ora, o Filho do Homem veio ao mundo porque Deus amou tanto o mundo que enviou este seu Filho. E aí esse discurso de Jesus com Nicodemos vai nos oferecer alguns pontos de vista importantíssimos para que a gente entenda não apenas o Evangelho, mas também o significado dele para a nossa vida. Veja que Jesus fala da verdade, fala da luz, fala de coisas que nós poderíamos imaginar de maneira muito abstrata. Isto é, coisas que estariam no plano das ideias, aqueles que pensam, aqueles que têm as suas convicções. E ao invés de apresentar convicções, Jesus apresenta algo muito concreto. Para ele, a verdade e a luz é justamente aquilo que representa a sua vinda no mundo. O Filho do Homem, o Filho de Deus, é aquele que veio ao mundo porque Deus amou tanto o mundo que o ofereceu. E não somente isso, não veio para ensinar verdades, mas Jesus mesmo vai dizer que veio ao mundo para morrer. E esta morte de Jesus acaba ganhando um significado, que é o significado de um amor sem limite. Afinal, a razão, a verdade mais profunda do coração de Jesus não é uma série de ensinamentos catequéticos, ensinamentos dogmáticos, mas é a verdade fundamental de toda a vida humana, que por amor vale a pena tudo, até a morte. A verdade mais profunda e a luz mais profunda que Jesus pode nos oferecer é justamente a sua oferta como uma oferta de amor, no sentido de que ele não recusou a cruz, não que ele precisasse morrer na cruz para manifestar o seu amor, mas a cruz como limite, até onde pode ir alguém capaz de amar, e Jesus nos mostra, até a morte. Mas poderíamos até acrescentar, não basta a morte, mas uma morte sofrida, uma morte assumida no dia a dia. É dessa forma que a morte ganha um outro sentido na vida de Jesus. Deixa de ser o destino trágico da vida humana para ser em Jesus um caminho, um instrumento, um modo de manifestar o quanto o seu amor era capaz de fazer. O amor de Jesus era capaz de tudo, até de morrer de modo dramático, sofrido, como foi a sua paixão. Então, nesse sentido, o Evangelho de João está nos ensinando isso, que não é preciso verdades filosóficas para se tornar cristão, mas é preciso uma verdade existencial, uma capacidade de transformar em amor concreto aquilo que é a mensagem de Jesus. Por isso, esse Evangelho é o Evangelho que leva à concretude da vida e nos ajuda a pensar mesmo, o que é que eu creio quando digo que creio em Jesus? Creio em Jesus porque creio na sua oferta de amor, creio na mensagem que isso representa para a minha vida, que amar vale a pena sempre. Essa é a verdade e a luz
que esse Evangelho de Jesus traz ao nosso coração nesse fim de semana e que Nicodemos nos proporcionou, portanto, através do seu modo de se aproximar de Jesus, dando a Jesus a ocasião de nos explicar melhor o que é que se passava no seu coração, o que é que realmente importava de tudo aquilo que ele fazia. Amar é o que vale a pena, é o que dá razão e sentido para a vida de Jesus, e ele espera que dê sentido também à nossa. Obrigado, Jesus, pelo dom da vida, por descobrir, através do amor, o sentido da existência. Por isso, abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica da semana é descobrir, pelo autoconhecimento, o quanto podemos ainda amar, quanto podemos fazer para que o amor seja a verdade mais profunda dos nossos desejos. Curar, portanto, aqueles desejos que nos levam a usufruir de modo egoísta do mundo, da vida, e perceber que ser luz realmente é viver de maneira a permitir que o amor prevaleça sobre todos os outros interesses. E aí a dica é, o quanto você já se conhece para identificar qual é a raiz profunda dos seus desejos. É amar de verdade? A quem você serve quando ilumina a sua vida com este desejo de amar? E assim a gente vai descobrindo no dia a dia que servir o Evangelho é se conhecer um pouco melhor e assumir os valores e as verdades profundas que o Evangelho nos ensina. Fica a dica. Preparando o domingo.